Bom, então, boa tarde a todos, né? Obrigada pela presença de todos aqui. E a gente vai dar início, tá, ao nosso segundo dia de webinar em série, que está sendo promovido pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo, tá? E hoje a palestra é sobre produção de biogás, e vai ser apresentada por mim, pela professora Georgia, tá? Então, eu sou a professora Tassiana Carneiro Chaves, né, aqui do Instituto Federal Campus Penedo, sou formada em Engenharia Química pela UFAL, tenho também mestrado em Engenharia Química e estou fazendo doutorado aqui também na UFAL. Então, vocês ficam agora com a professora Georgia, que ela vai dar início, e logo mais a gente começa a conversar um pouquinho também. Boa tarde, pessoal. Olha só, eu sou Georgia, certo? Georgia Góes. Eu também tenho o mestrado, né, graduação e o mestrado em Engenharia Química, e também estou cursando o doutorado, certo, na Universidade Federal de Alagoas, junto com a professora Tassiana Chaves, certo? A gente ainda está em andamento nesse bendito. E hoje a gente vai dar continuidade, né, nessa semana de webinário, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a produção do biogás. Qualquer dúvida, vocês podem ir falando tanto no chat ou podem até abrir o microfone, certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar com vocês algumas definições. Vocês estão vendo, Tassi? Está vendo aí, tudo bem? Sim, tranquilo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a produção do biogás, certo? O que é o biogás, como ele é obtido, certo? A composição. A gente vai ficar discutindo um pouquinho sobre alguns fatores do biogás, certo? Então, vamos lá. O que é o biogás, né? O que é esse tão famoso biogás que ultimamente o pessoal vem falando, certo? Então, vamos lá. Ele é um biocombustível, né? Como o nome já está falando, biogás. Então, ele é um biocombustível, certo? Proveniente, né, da decomposição natural de uma biomassa orgânica, certo? E, portanto, ela é, né, o biogás, ele é uma fonte, certo, de energia renovável e sustentável, certo? Então, vamos lá, né? Esse biogás, ou biometano, como também muita gente pode falar, né, que o biometano, ele é uma porcentagem maior nesse biogás, ela surge como uma alternativa de energia, né, uma energia renovável. Por quê? Porque ultimamente a gente só utiliza e só fala em fontes fósseis, né, em combustíveis fósseis. E a gente sabe que esses combustíveis fósseis, eles danificam, né, a camada de ozônio, né? Eles danificam o meio ambiente também. Então, como alternativa para melhorar e para diminuir essa liberação de carbono, surgem, né, como alternativa esses tipos de biocombustíveis. São combustíveis renováveis e sustentáveis. Lembrando que o biogás, ele é produzido através da digestão anaeróbia, certo? Aqui, como a gente está falando aqui um pouquinho. O que é essa digestão anaeróbia? É nada mais, nada menos o seguinte: a decomposição natural dessa minha biomassa orgânica, ela ocorre através da digestão anaeróbia, que ocorre na ausência, né, do oxigênio, que vai decompor esse material orgânico. Mais à frente, a professora Tassiana, ela vai falar um pouquinho das etapas e fatores que envolvem a digestão anaeróbia, certo? Quando a gente fala em resíduos agroindustriais, né? Como eu falei anteriormente, ele é um biocombustível proveniente da decomposição natural de uma biomassa orgânica. Ou seja, essa biomassa orgânica é nada mais nada menos. Eu moro aqui no interior de São Sebastião, aqui próximo ao terreno. Tem um microfone ligado. Luciano? Alô? Bom, vamos lá.
voltando, faz parte. Chega já alguém aí no seu terreno, viu, Luciano? Como eu falei anteriormente, o biogás ele é proveniente, né, da decomposição natural de, de uma biomassa orgânica. Nesse caso, a biomassa orgânica pode ser considerada também um resíduo agroindustrial. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns resíduos agroindustriais, certo? Que é alguns exemplos, mas existem vários outros exemplos. Só que hoje a gente vai focar um pouquinho na vinhaça e no melaço, certo? Porque foram trabalhos que eu e a professora Tassiana desenvolveu lá no nosso mestrado e doutorado. Então, vamos lá. Esses resíduos agroindustriais, eles normalmente são ricos em matéria orgânica, certo? Eles são ricos em carboidratos. Então, isso é um dos principais fatores para essa bioconversão, certo? Essa bioconversão a partir da digestão anaeróbia. Lembrando que existem fatores importantes também, como custo, disponibilidade e degradabilidade, certo? Eles devem ser levados em consideração por quê? Porque esse meu resíduo, por exemplo, a vinhaça, são vários litros de vinhaças que são derramados diretamente no solo, certo? Hoje ele é utilizado ultimamente só para fertirrigação, certo? Lembrando que sua composição, às vezes, ela é mais poluidora do que um esgoto doméstico, certo? Então, o interessante desses processos de digestão anaeróbia para a produção de biogás é que a gente está tratando um resíduo que estava sendo lançado de maneira incorreta. Então, a gente está tratando um resíduo e está desenvolvendo um biocombustível, certo? Tanto a vinhaça como o melaço se enquadra nesse caso, mas existem outros tipos de resíduos ou dejetos que a gente pode utilizar para a produção do biogás. Por exemplo, em um restaurante, a gente pode utilizar os dejetos de alimentos alimentares, certo? No campo, as fezes de animais, como fezes bovina, de galinha, de porcos, entendeu? Esse tipo de dejetos também podem ser utilizados na produção do biogás. Certo, pessoal? Até aqui está tudo bem por vocês? Está todo mundo ouvindo bem? Tudo bem? Alguém responde aí tudo? Estão colocando aqui ok no chat. Sim, ok. Então, certo. Vamos lá. Então, vamos dar continuidade, certo? Lembrando que também pode ser resíduos de frutas, né, para as indústrias de polpas de frutas. Esses resíduos de frutas também podem ser utilizados para essa bioconversão em biogás, através, né, da digestão anaeróbia, que Tassiana Chaves vai explicar um pouco sobre as etapas dela. Aí, vamos lá, a composição do biogás. Ele é composto, basicamente, por gás de nitrogênio, gás hidrogênio, dióxido de carbono e metano, certo? Só que ele é composto de cerca de 40% a 60%. Sua maior quantidade é em biometano, certo? Como a gente está vendo aí nesse fluxogramazinho aí. Mas a sua composição, fiquem bem atentos a essa composição, que no final a gente vai fazer um quiz bem legal para vocês. Então, em resumo, né? Ele é composto por nitrogênio, hidrogênio, CO2 e metano, biometano, certo? Com a maior quantidade de biometano em seu constituinte. Aí vamos lá, os principais fatores, né, que influenciam nessa produção do biogás. A gente citou aqui os principais, certo? Oi? Se você entrar nos fatores, né, já que está no mesmo conteúdo, tem aqui a Laílson Araújo perguntando, né, se os restos de alimentos do refeitório do campus também adentram para a formação do biogás, também pode ser usado. Sim, pode ser utilizado. Existem vários trabalhos na literatura, né, que utilizam esses dejetos alimentares para a produção do biogás, né, do biometano. E a Selma perguntou no cocô humano. Então, né, Selma, tem tudo que tem matéria orgânica pode ser utilizado. Só não é algo atrativo, né? Para que a gente possa utilizar. Mas se pega cocô, né? Cocô de porco. Essa parte do cocô humano, né? Quando a gente vai para os fatores de disponibilidade, né? De custo, a gente sabe que sempre se enquadra, mas às vezes a disponibilidade, por exemplo, em relação a um restaurante,
né, os dejetos de restaurantes vão ser em uma maior quantidade, por exemplo, né, da vinhaça, por exemplo, que a gente falou, do melaço, existe uma quantidade bem maior, ou seja, a disponibilidade dele é bem maior em relação ao, vamos dizer, ao cocô humano, né? Tem mais algum, Tassi? Não, pode continuar. Bom, né, a gente falou um pouquinho sobre a composição dele, né? Aí aqui a gente citou 3 principais fatores, certo, na produção do biogás: pH, né, temperatura e o substrato. O pH ele tem que estar em torno, né, de 6,5 a 7,5, em torno da neutralidade, né, do nosso sistema. A temperatura ela tem que estar entre 30 a 40 graus Celsius, certo? E o meu substrato, ele, como a gente está frisando desde o começo, ele precisa ser uma biomassa orgânica, né? Um resíduo, um dejeto orgânico. Então, o que eu preciso saber do meu substrato? A primeira coisa que eu preciso fazer do meu substrato é uma caracterização físico-química. Eu preciso saber se ele é rico em carboidrato, se ele é realmente uma biomassa orgânica. Depois que eu concluo que ele é uma biomassa ou um resíduo orgânico, eu vou para outros fatores, que é a disponibilidade, é o custo, é a degradabilidade dele. São fatores que são estudados antes do início da produção do biogás, certo? São fatores importantes para essa produção. Aí a gente, assim, né, faz o questionamento. Sim, mas isso tudo bem bonito, bem verde, serve para quê? Bom, o biogás, ele hoje é utilizado, né, no gás de cozinha, para quem não sabe, ele é muito utilizado. Ele é utilizado na eletricidade. Ele é utilizado como combustíveis em pequenas máquinas agrárias. Enfim, ele é utilizado tanto na rede elétrica, né, pode ser utilizado. A gente costuma falar que ele é capturado e reutilizado normalmente no mesmo ciclo de uma empresa, por exemplo, de uma indústria. Tanto se for, por exemplo, em relação ao restaurante popular, ou se for em relação a uma usina, ele pode ser reutilizado como combustível, como energia elétrica, né? E normalmente como gás de cozinha também, certo? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Bom, a gente vai... Tudo bem, né? Que eu não tô vendo nada. Ok. A gente agora vai ver um videozinho bem legal. Deixa eu parar aqui. Um videozinho bem legal sobre um biodigestor, certo? Para vocês entenderem melhor essa parte introdutória que eu iniciei com vocês. Eu falo muito certo, né, pessoal? Vamos lá. Vocês estão vendo? Tassi? Sim, sim. Desenvolvido dentro... Ouvindo? Sim. Um projeto inovador desenvolvido dentro da Itaipu Nacional, na maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. É a unidade de demonstração de biogás e biometano. Aqui o material orgânico chega de caminhão de segunda a sexta. Por dia são 800 quilos de grama das áreas verdes da usina e mais 600 quilos de restos de comida dos restaurantes localizados dentro da Itaipu. Dentro do barracão, tudo é pesado. Depois, triturado. Temos então a biomassa, que vai ficar armazenada 30 dias em cada um dos 2 biodigestores, ou seja, 60 dias no total. É dentro do biodigestor que acontece a digestão anaeróbica, quando ocorre a decomposição de resíduos orgânicos sem a presença do oxigênio. É a reprodução de um processo natural.
decomposição da grama, dos restos de comida e do esgoto vai gerar o biogás. Esse gás é composto por cerca de 60% de metano, o que dá a ele a capacidade de ser usado como fonte de energia. Tá sem som agora, Georgia, porque Luciano Canuto começou a apresentar. Eita. E agora, José? Acho que apertou sem querer, não é? Tá É porque Luciano Canuto, que está aí na palestra com a gente, ele começou a apresentar. Sem querer, eu acho que ele sem querer botou para apresentar alguma coisa, interrompeu a sua apresentação. Aí você desliga e coloca de novo e bota de onde estava. Ah, tá certo. Peraí. Parar. Vou colocar de novo, tá, pessoal? Até onde parou. Armazenar o biogás nestes recipientes. Para ser utilizado, precisamos armazenar o biogás nestes recipientes chamados de gasômetros. Depois o biogás passa por uma refinaria para serem retirados o dióxido de carbono, o sulfeto de hidrogênio e vapor d'água. Nesse processo, a concentração de metano deve ser de no mínimo 90%, e assim esse gás passa a ser classificado como biometano. Esse combustível verde é utilizado para abastecer a frota movida a biometano da Itaipu Binacional. Além de garantir uma economia nos gastos com combustíveis, o uso de biometano reduz em até 90% a emissão de gases de efeito estufa. Bom, pessoal. Ai, deixa eu baixar aqui. Estou ouvindo outro vídeo. Olha só. Então, né, esses são os biodigestores. Esse vídeo ele explica bem direitinho como é que eles fazem, né, como eles armazenam e como eles tratam para se tornar em biometano, né? Agora, a gente vai dar uma continuidade no tema com a professora Tassiana Chaves, certo? Mas a qualquer momento vocês podem falar aqui no chat, eu posso falar para que eu possa tirar alguma dúvida, caso vocês não tenham entendido, certo? Certo. Posso começar, Georgia? Pode, tá, se fica com vocês, certo, pessoal? Agora vocês vão ficar confortáveis. Olá, gente, né? Mais uma boa tarde, obrigada por vocês estarem aqui, né, ainda. Então, né, vocês viram aí um modelo de biodigestor, né, a produção de biogás é já um modelo um pouco que sofisticado, né, já tem até um lugar onde ser colocada a matéria-prima, né, e tudo. Mas existe também, né, aqueles que são mais caseiros ainda, tá, que é quem tem criação de porcos, de boi, de vaca, de galinha, né, que é aqueles dejetos que a gente chama, né, que são os cocôs, os restos de matéria orgânica, que eles são produzidos dentro da própria fazenda. E é lá, com aquele biogás que eles produzem, dentro da própria fazenda, ela fica autossustentável. Toda a energia da fazenda, ela é promovida, garantida por meio do biogás que é produzido, tá? Então, além de você ter lá os animais, você tem o dejeto dele que está sendo utilizado para produzir o biogás, que vai funcionar, por exemplo, para o nosso chuveiro elétrico, para cozinhar os alimentos, tá? Então, por isso que a gente chama que é algo sustentável. Então, vou mostrar para vocês agora como é que se dá esse processo, né, de biodigestão. Como é que ocorre? Quem é que age, né? Que a Georgia falou, é um processo, né, orgânico, natural, mas como é que acontece isso? Onde inicia e onde termina, certo?
Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tá dando para ver, Tassi. Ok. Então, gente, eu deixo nesse modo aqui de apresentação, porque eu consigo ver o chat e, ao mesmo tempo, ver aqui a minha apresentação, certo? Aí fica um pouco menor, mas todos estão conseguindo ver. Coloca aí no chat, sim. Ok. Então, qualquer dúvida vocês podem falar, tá? Então, a gente viu lá, e aí eu pergunto, né? Como o biogás é produzido? Isso aí vocês já conseguem responder, por tudo que a professora Georgia apresentou, vocês já conseguem responder, não é isso? Que é produzido por meio de um processo chamado de quê mesmo? Vocês podem colocar aí no chat o nome do processo que a gente produz, o biogás? Digestão o quê? Estão me escutando? Digestão anaeróbia, é isso mesmo, certo? Digestão anaeróbia, tá? Então, a digestão anaeróbia consiste justamente na conversão da matéria orgânica, né? Tanto se falou em matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica, ela vai ser transformada em biogás. Esse biogás nada mais é do que metano, CO2 e outros compostos em pequena quantidade, tá? Para que a gente faça essa conversão, toda essa etapa da conversão da matéria orgânica no biogás é a chamada digestão anaeróbia. Essa digestão, gente, ela é constituída por 4 etapas principais, tá? Se eu estiver falando rápido, vocês podem aí colocar que eu estou vendo o chat aqui de vocês, o que vocês estão falando aí no chat, tá? Então, 4 etapas principais, tá? São elas hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, certo? Então, chegando na metanogênese, a gente já tem realmente o biogás. Só que, às vezes, né, não é às vezes, é quase sempre, acontece uma etapa indesejável que é chamada sulfetogênese, tá? Que é a produção de sulfeto de hidrogênio, que a gente sabe que é um composto tóxico, né, que não é benéfico, então a gente não quer esse aí, mas acontece que ele também é produzido. Então, a gente vai conhecer quem são as etapas. Tudo bem, então vimos, digestão anaeróbia, são 4 fases principais, mas quem é que está agindo nessa produção? O que será? É um processo biológico, né? Se é um processo biológico, então quem vai estar agindo nessa produção são o quê? Quem chuta? Pode escrever aí no chat. Isso, ó, Cauã já citou aí bactéria. Certo, Alailson, se acontecesse, é possível remover o sulfeto de hidrogênio. Sim, Alailson. Com certeza, né? Senão não seria viável a gente produzir e estar liberando aí sulfeto, tá? Eu vou falar um pouquinho mais no final. Isso, micro-organismo, Faliane, tá? Faliane aqui falou. Então, são os micro-organismos, tá? Mas que tipo de micro-organismos? Como o próprio nome diz, da digestão anaeróbia, tá? Então, são aqueles micro-organismos que vivem na ausência de oxigênio, tá? Então, tem que ser um ambiente fechado, um ambiente escuro, né? Que esteja livre de oxigênio. Por isso, até que essa produção de digestão anaeróbia, ela é também chamada de fermentação no escuro, tá? Porque acontece nessa ausência de oxigênio. Então, esses micro-organismos anaeróbios são aí, como vocês citaram, tá? Bactérias, mas não só bactérias, certo? Bactérias e arqueias. Fungos não entram, tá? Alisson que citou aí fungos, eles não entram. Que entra são esses 2 domínios. Aí, a gente se lembrar um pouquinho lá de microbiologia, tal, de biologia, nós temos 3 domínios, né? Existe o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária, que é nós, seres humanos, pertencemos ao domínio eucária, certo? Mas, então, bactérias e arqueias são os outros. Então, os micro-organismos que agem produzindo esse biogás são as bactérias e as arqueias. Mas, mais especificamente, quem realmente produz na etapa final o metano e os outros constituintes são as arqueias, tá? Arqueias metanogênicas. Leiliane, por bactéria, pode ser. Então, existe um grupo de bactérias, tá? Nome científico, então, tem, por exemplo, a Clostridium, é um tipo de bactéria que está muito envolvida. Tem vários tipos, nomes, né, específicos de bactérias que podem produzir esses micro-organismos. Então, a gente geralmente pega, assim, um conjunto, não é uma cultura pura, tá? É um conjunto de bactérias que estão lá juntas,
que são chamadas bactérias a gente pode ter acidogênicas ou acetogênicas, como eu vou mostrar nas próximas etapas, tá? Então, mas do que esses micro-organismos precisam, né? Então, a gente já deve aqui saber responder isso. A gente já viu que tem que ter matéria orgânica, tá? Essa matéria orgânica pode ser os dejetos de animais, pode ser capim, gente, tá? A gente chama de capim elefante, pode ser nessa figura inicial, tá? Que parece aí um resto branco, né? Um efluente de processamento de mandioca, que é conhecido como manipoeira, tá? Então, a casca de mandioca que sobra lá, né, das casas de farinha, elas são prensadas e resta esse resíduo líquido, que é altamente poluente, tá? Que se jogado no meio ambiente. Então, ele pode ser utilizado como material para produzir hidrogênio, assim como também o melaço e a vinhaça, como já foram citados pela professora Georgia, tá? Que a gente utilizou para produzir hidrogênio, para produzir biogás, metano, tá? Nas nossas pesquisas de mestrado. Então, é isso, tem que ter matéria orgânica, tem que ter ausência de oxigênio, tá? E uma outra condição que melhora ainda mais essa produção de biogás, gente, é trabalhar no pH neutro, tá? Então, pH próximo ali de 7, entre 6 e 8, tá? Mais ou menos assim. Então, a gente entra, né? Eu falei, são 4 etapas. Então, já entendemos aqui quem é que age, que são as bactérias e são as arqueias. E aí, temos a primeira fase, a hidrólise, né? O que acontece nessa hidrólise? Então, a gente tem lá o nosso composto, né? Aquela nossa matéria orgânica, né? Temos lá a nossa vinhaça, o nosso melaço, a nossa manipoeira, certo? Esses são os chamados compostos orgânicos complexos, tá? Então, esses compostos orgânicos, eles têm o que lá dentro da sua estrutura? Eles têm as macromoléculas, que são carboidratos, proteínas, tá? E lipídios, em sua maioria. Então, nessa primeira etapa, a gente tem que quebrar esses compostos complexos em algo mais simples, tá? Mais fácil dos micro-organismos digerirem. Porque, gente, esses micro-organismos, eles são como a gente, sabe? Como quando é bebezinho. A gente não come qualquer tipo de alimento, não é isso? A gente já lá com 3, 4 meses, não vamos lá comer caranguejo, comer feijão, arroz, macarrão, né? 3 meses ainda não. Então, a mãe faz algo mais pastoso, né? Tenta diluir, né? Solubilizar aquele alimento. Do mesmo jeito são os micro-organismos. Então, eles precisam que esses compostos, eles estejam menores, né? Solúveis em água, para que eles possam começar a digerir os próximos. Então, nessa etapa de quebrar essas moléculas grandes em algo menor, tá? Que são os compostos orgânicos simples, essa etapa é chamada de hidrólise. Então, os carboidratos, que são constituídos de açúcares, eles vão ser transformados em açúcares. As proteínas vão ser quebradas em aminoácidos. Os lipídios vão ser quebrados em ácidos graxos, tá? E quem é que faz isso aí? É um conjunto de bactérias que é chamada de bactérias fermentativas hidrolíticas, certo? Até aí tudo bem, gente? Porque cada etapa tem um conjunto de bactérias, certo? Aí já até, continuando aí na resposta da pergunta que Leiliane fez, tá? Então, a gente tem aqui, lá na primeira etapa, bactérias fermentativas hidrolíticas, na etapa da hidrólise, que é aquela quebra inicial. Deixou os compostos menores para que os micro-organismos próximos continuem a digerir, certo? E quem é que faz isso, né? Então, essas bactérias, como é que elas fazem isso? Elas liberam uma enzima, que são chamadas de exoenzimas, e são juntamente essas enzimas que fazem essa quebra, tá? As exoenzimas. Aí a gente chega, então, na segunda fase, tá? Então, essa segunda fase é chamada de acidogênese, o próprio nome já diz, porque vai ser produzidos ácidos. Então, aqueles orgânicos simples que foram lá, né, foram quebrados os orgânicos mais complexos em algo mais simples, tá? Então, ou seja, aqueles açúcares, aqueles aminoácidos, ácidos graxos, eles agora vão ser quebrados por bactérias fermentativas acidogênicas, tá? E vão ser transformados em ácidos orgânicos. Quebrados não, tá, gente? Convertido, né, é o nome mais correto, tá? Então, a gente vai ter os orgânicos simples transformados em ácidos orgânicos. Por isso o nome acidogênese. Então, dentro desses ácidos, a gente tem ácido butírico, ácido propiônico, ácido acético. Além disso, a gente tem álcool, tem também cetona, tá? E também, já nessa etapa, a gente começa a produzir um pouco dos primeiros gases, tá? Começa a ser produzido hidrogênio e CO2, já nessa primeira etapa. Ok? Tudo bem até aí? Coloque aí no chat, tudo bem? Certo, tranquilo. Então, a gente vai, ó, para a terceira etapa. Então, o que a gente tinha lá na segunda etapa?
a gente tinha agora, né, os ácidos orgânicos. E tínhamos lá os ácidos butírico, ácido acético, o álcool, a acetona, e tínhamos um pouco de hidrogênio e CO2. O que vai acontecer com eles agora? Pelo nome acetogênese, a gente vê que vai ser transformado em acetato, certo? Acetogênese vai produzir agora acetato. Quem é que faz isso? Quem é o conjunto de micro-organismos que faz isso? As bactérias acetogênicas, tá? Então, a gente tinha lá no começo, né? A gente já teve as hidrolíticas, já teve as acidogênicas e agora são as acetogênicas, tá? Então, a gente teve basicamente a produção de acetato. Esse acetato, então, que foi produzido anteriormente, junto com o hidrogênio, né, e o CO2 que a gente tinha da etapa anterior, tá? Então, agora sim, tá? Na última etapa, digamos assim, benéfica, né, aquela etapa que a gente quer, agora sim, eles vão ser transformados em metano, tá? Metano e CO2. Então, por isso que essa etapa, ela é chamada de metanogênese. Só que essa etapa, ela tem uma diferença, tá? Porque, se vocês lembrarem, em todas as outras etapas, nós tínhamos apenas um grupo de micro-organismos, né? Bactérias hidrolíticas, bactérias acidogênicas, bactérias acetogênicas. Na metanogênese, não, a gente tem as arqueias, lembra o que eu falei? É diferente, tá? Por isso que você não pode dizer, quem produz metano são bactérias. Não, são arqueias metanogênicas, tá? Então, nós vamos ter essa produção de metano quando ela acontece a partir do hidrogênio. Então, aquele hidrogênio que tinha sido produzido lá na acidogênese anteriormente, quando ele é convertido em metano, aí a gente chama de arqueias metanogênicas hidrogenotróficas, tá? Por que hidrogenotróficas, né? Porque está consumindo o hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio produzido vai ser transformado em metano. Agora, quando é o acetato que está sendo produzido, transformado em metano, aí a gente chama de arqueias metanogênicas acetoclásticas, tá? Parecem nomes difíceis, mas tem bastante a ver com o que eles estão produzindo, né? Arqueias metanogênicas, porque estão produzindo metano, mas estão produzindo metano a partir de qual matéria-prima? A partir de acetato. Por isso o nome acetoclástica, ok? Tudo bem até aí? Então, a gente tem aqui uma figurinha, né, das arqueias metanogênicas hidrogenotróficas e das acetoclásticas, ok? Então, aqui eu vejo um fluxograma que é mais geral, que mostra as etapas da produção. Detalhe, tá, gente? Essas etapas não é assim que realmente vai esperar uma acabar por completo para iniciar a outra, né? A gente chama etapa porque é mais fácil da gente entender. Mas é assim, a partir do momento que tiver a matéria-prima que aquele micro-organismo consegue consumir, aí ele já passa para outra etapa. Então, por exemplo, na hidrólise, né, tá lá a matéria orgânica complexa. Então, começa a haver aquela quebra por meio das bactérias hidrolíticas, né, ele começa a quebrar a matéria orgânica e aí já vai começar a ter um pouquinho, né, de complexos, de compostos mais simples. Então, a partir do momento que eu já tenho esses compostos mais simples, já vai dar início lá a acidogênese, a acetogênese, tá? E vai continuar ainda a primeira etapa. Então, tem um pouquinho ainda de matéria orgânica complexa, mas como eu já tenho um pouco daquela mais simples, então eu já vou iniciar a metanogênese. Então, é meio que um ciclo, tá? Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. A partir do momento que as arqueias, ela tem a comidinha que ela gosta, né, o nutriente que ela gosta, aí já começa a produzir metano, tá? Elas são exigentes. Se não tem acetato, se não tem hidrogênio, ela diz, opa, eu não produzo, não vou produzir metano. Só começa a produzir metano, CO2, os outros gases que tem lá, a partir do momento que tem o acetato ou então o hidrogênio, ok? Aí, como eu falei para vocês, né, existe uma etapa, uma quinta etapa indesejável, que consiste na produção de sulfeto de hidrogênio, tá? Essa etapa é chamada de sulfetogênese. Quando é que ela vai ocorrer, gente? Quando tiver a presença de muito sulfato na nossa matéria orgânica, tá? Então, isso é uma coisa comum de acontecer. Então, por exemplo, restos alimentares, resíduos domésticos, eles podem ter presença de sulfato lá dentro. Então, se tem, não vai ter como evitar, vai ocorrer a sulfetogênese, tá? Mas como eu já respondi a pergunta do Alailson, a gente tem como, no final, fazer um tratamento, purificar esse gás, tá? Então, como é que acontece essa sulfetogênese? Na verdade, ela concorre com a produção de metano, gente. Então, por isso que é bom se evitar, tá?
e pegar composto que tenha quantidade de sulfato muito grande. Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma análise inicial na nossa matéria orgânica para ver se tem a presença de sulfato, né? Porque aí a gente sabe que se a quantidade de metano produzido, de biogás, for pequena, foi porque justamente tinha lá, né, a sulfetogênese concorrendo. Então, aqueles ácidos orgânicos que eu tinha na acidogênese, eles podem ser transformados em sulfeto de hidrogênio, ou então o próprio hidrogênio que foi produzido na acidogênese e na acetogênese podem também ir direto produzir esse sulfeto de hidrogênio. Então, notem que eu estava aqui na acidogênese, né? Então, pulou a metanogênese. Então, se a sulfetogênese acontece, para ela acontecer, não está produzindo metano. Então, pode acontecer de uma parte do material, as arqueias serem mais rápidas, né? E pegar aquilo e transformar em metano, ou então, no caso da sulfetogênese, quem age agora, gente, são as bactérias redutoras de sulfato, tá? É um outro grupo de micro-organismo que está aí envolvido também. Então, aí essas bactérias, em vez de produzir o metano, elas vão transformar aquilo em sulfeto de hidrogênio, certo? Só que aí, no final, né, o biogás já produzido, já captado, né, pode-se fazer algum sistema de tratamento, de purificação, que a única coisa que pode agregar algum gasto no processo, seria você fazer esse tipo de tratamento. Mas isso, gente, se, por exemplo, for feito de forma caseira, o que sai de lá do nosso biodigestor, por exemplo, a gente pode simplesmente colocar palha de aço, o bombril que a gente usa em casa. Hoje, então, a gente pode usar carvão ativado dentro para que fique retido lá o sulfeto de hidrogênio, né? Depois já coleta, e aí só passe o nosso biogás, de forma caseira isso, tá? De forma industrial, que é maior, existem outras técnicas bem mais já trabalhadas para isso. Ok? Tudo bem por aí? Estão acompanhando? Sim ou não? Bota sim aí. Sim? Certo. Então, aqui a gente tem, ó, um fluxograma que mostra tudo direitinho. Orgânicos complexos são transformados em orgânicos simples, hidrólise. Quem faz isso? Bactérias fermentativas hidrolíticas. Os orgânicos simples são transformados agora em ácidos orgânicos. Temos agora a acidogênese. Quem faz isso? Bactérias fermentativas acidogênicas. Depois que os ácidos orgânicos agora são transformados em acetato, nós temos a etapa da acetogênese. Quem faz isso? Bactérias acetogênicas. Por último, o acetato é transformado em metano, temos a metanogênese, e quem faz isso são as arqueias metanogênicas, que podem ser as hidrogenotróficas ou as acetoclásticas, certo? E concorrendo aí, uma coisa que a gente não quer, tem a sulfetogênese, que é pegar os nossos ácidos orgânicos, ou então o nosso hidrogênio, e transformar em sulfeto de hidrogênio, ok? Então, temos aí 1, 2, 3, 4 etapas, né? E a última é aquela que a gente não quer, né? Aquela indesejável, tá? É isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Sobre as etapas do processo. Aí, agora, eu quero passar para vocês, tá? Calma, vão aí. Fiquem aí, gente, não vão embora, não. Fiquem aí que a gente já vai jogar um quizinho bem rapidinho. Então, eu quero passar também, assim como a professora Georgia, um videozinho que mostra, ilustra direitinho esse processo de gestão anaeróbica, como ele vai acontecendo, tá? Então, é um vídeo que o meu orientador sempre gosta de utilizar, e eu acho que ele mostra direitinho como é essa sequência que acontece. E ele é bem didático, né? Parece até infantil. Ele é bem legal, ele é massa o vídeo, é bem legal. Não vão não embora agora, que ainda tem uma surpresinha final, viu? Ainda tem coffee break, esperem aí, por favor. Então, eu vou passar ele para vocês, deixa eu colocar aqui. Deixa eu parar a minha apresentação. Vamos, computador, coopera. Tá meio lentinho ele, mas vai, tá, gente? Tá aparecendo a minha tela aí para vocês? Certo, vai começar. Não está em português, tá? Mas tem legenda embaixo. Aí vocês tentam se atentar na legenda,
agents de... Conseguem escutar? Vocês conseguiram escutar quando eu botei para tocar? Certo. Les agents de la méthanogénèse sont des micro-organismes organisés en groupes et chacun de ceux-ci exerce une fonction spécifique. Pour commencer, le groupe des bactéries appelé hydrolytiques désagrège la matière organique complexe en fractions beaucoup plus petites. Cette action produit des molécules simples et celles-ci sont solubles dans le milieu. À ce stade, ces mêmes micro-organismes ainsi que d'autres espèces, principalement les bactéries fermentatives, transforment les molécules dissoutes en produits intermédiaires, tels que alcool, acides organiques de plus bas poids moléculaire et acides gras volatiles, qui comprennent l'acide acétique ainsi que l'hydrogène et l'anhydride carbonique. Ensuite, un autre groupe de bactéries appelé acétogènes commence son œuvre. Celle-ci transforme les alcools et les acides en acide acétique, en hydrogène moléculaire et en anhydride carbonique, qui s'ajoutent à ceux déjà produits. À ce point entrent en action deux groupes distincts de micro-organismes responsables de la formation du méthane. Les micro-organismes méthanigènes acétyclastiques qui transforment l'acide acétique en méthane et en anhydride carbonique. En partant de matières organiques complexes, c'est à travers cette réaction que se produit plus de 70% du total de méthane obtenu. L'autre groupe de micro-organismes appelés méthanigènes hydrogénotrophes utilise l'anhydride carbonique et l'hydrogène moléculaire pour produire 30% du méthane restant. Ce faisant, ils exercent entre autres une action fondamentale pour l'équilibre du processus, notamment l'élimination de l'hydrogène produit dans les étapes précédentes. Toute accumulation éventuelle d'hydrogène pourrait bloquer l'acétogénèse et causer une accumulation excessive d'acides gras volatiles dans le milieu. Lorsque ceci se produit, on observe souvent une augmentation de l'acidité du milieu, ce qui contribue à arrêter le processus. Parmi les diverses espèces microbiennes présentes, on trouve aussi celles qui sont appelées sulfato-réductrices. En effet, pour autant que le matériau de départ contienne une petite quantité de sulfate, ces bactéries utilisent une petite partie de l'hydrogène moléculaire disponible pour réduire ce sulfate en hydrogène sulfuré. Finalement, on obtient donc un mélange gazeux contenant principalement du méthane et de l'anhydride carbonique avec une petite quantité d'hydrogène sulfuré. C'est ce mélange que l'on appelle biogaz. Nous avons ainsi décrit les étapes principales du mécanisme de la biométhanisation, que l'on appelle aussi digestion anaérobie. Nous avons montré ces différentes étapes les unes après les autres dans un but de simplicité, mais dans la réalité, elles ont lieu plus ou moins simultanément. Certo. Vira aí, gente. Vocês conseguiram entender os processos direitinho? Depois que eu falei, né? A gente já explicando antes, eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender, né? Que vê que são um grupo de micro-organismos que está agindo ali para a gente ter o nosso produto final, que é o nosso biogás, né? E levar em consideração que nem sempre uma etapa precisa acabar para que a outra comece. Basta ter já um pouco do que o micro-organismo necessita para que ele vá continuando na nossa etapa, certo? Tudo bem aí? Vocês consideram? Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem perguntar? Não? Ok, então olha só. Eu vou compartilhar um linkzinho aí no chat, tá? Com vocês, chat ou chat, toda vez eu esqueço, uma hora eu chamo chat, outra hora eu chamo chat. Então, eu vou compartilhar aí, vocês clicam nele, tá? Vai pedir para vocês colocarem o nome.
Então, quando vocês colocar o nome, aí vai começar um quizinho. Então, eu peço que vocês joguem, tá? Não é nada competitivo, para vocês verem o que vocês conseguiram assimilar, assim, né, brevemente, tá? Uma palestra, assim, de 1 hora, né, só com os pontos iniciais, né, das coisas que vocês aprenderam, que o que é o biogás, que ele é formado por metano, CO2, hidrogênio, né, que precisa de matéria orgânica, que precisa de um ambiente sem oxigênio, né, que vai acontecer um processo de 4 etapas, tá? Cada etapa tem um nomezinho, certo? Então, deixa eu pegar aqui o link para poder compartilhar com vocês. Ô, sorry, eu fechei a página, olha, Georgia. Deixa eu abrir aqui outra. Só um instante, tá, gente? Tá, deixa eu só... Eu compartilhei o link aí, tá, gente? Mas teve aqui Alisson, né? Que falou que o CO2... Eita, deixa eu voltar aqui que o chat tá andando. Perdi agora o Alisson, a pergunta do Alisson. Tá vendo aí, Georgia? Ele perguntou se o CO2, que o CO2 é um componente que diminui muito o poder calorífico do biogás, se há alguma solução caseira para reduzir essa concentração. Então, Alisson, caseira, tá? Caseira, então, não existe. Não se tem, a gente sabe que a concentração é essa, produzido, no máximo, você tem lá 70% de metano e 30% de CO2, tá? Então, qualquer digestão anaeróbica que foi produzida até agora, a gente sempre vai ter ali, no máximo, 30% de CO2, e ainda não existe, tá, alguma técnica que possibilite não haver essa produção de CO2, tá? Infelizmente, ainda não existe, ok? Então, vocês vão clicando aí, pessoal, no link e vão jogando, tá? Então, lá no jogo, vocês vão ver, tá? Ele é um quizinho. Então, ele aparece algumas opções embaixo que vocês podem usar com sabedoria, tá? As cartas que aparecem. Então, às vezes, tem para você aumentar o tempo, para você dobrar a sua pontuação, certo? E aí, cada pergunta vocês têm isso, vocês podem clicar neles e usar as vidas de vocês. É como se fosse um show de milhão. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né, no jogo do milhão, né? Show do milhão, que você tem algumas alternativas e você tem ajudas, né? Cartas de ajuda, tá? Então, vê se vocês conseguiram clicar aí. Vão jogando aí. Quem mais conseguiu? Só Cauã e Alisson? Coloca aí o sim para eu saber que vocês estão participando. Vão jogando, quando vocês finalizarem, eu vou mostrar aqui, tá? Como é que foi o desempenho de vocês. Não se preocupem, gente, tá? Não todo mundo sabe que é algo novo para muitos, né? Muita gente tá vendo agora esse termo, tá? Então, é só pra gente, assim, uma brincadeirinha que vai fazer com que vocês tentem lembrar um pouquinho do que a gente tentou passar para vocês. Olha, o Márcio aí dizendo que já errou uma. Minha gente, é muito legal. Eu me senti no jogo do milhão, não vou mentir. Eu achei massa, viu? Tem nada não, vocês podem errar quantas vezes quiserem, viu? No final ganha uma caixa de bis.
Estou vendo aqui, ninguém concluiu ainda. São 8 perguntinhas, tá? Mas são bem rapidinhas. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Qual é o bis? Uma caixa de bis, valendo. Georgia, como é que você vai entregar essa caixa de bis, Georgia? Dá uma volta, né, mulher? Eu vou levar, né, a caixa de bis. Tá vendo aí? Quem ganhar, viu, cobre. Senhor, minha Nossa Senhora. Deixa eu atualizar aqui, ver se alguém já terminou. Ninguém ainda. Quem concluir, vai colocando aqui, tá, gente, no chat. Concluí, terminei, para a gente saber. E se não precisa instalar aplicativo, nada, é só clicar no link que ele já abre. Leiliane concluiu. Olá, Leiliane, Marta. Tô vendo aqui, ó, Marta Rocha tá na frente, por enquanto, viu, Marta? Tá arrasando aí por enquanto. Selma em segundo. Elisete em terceiro. E aí, Elisete, tudo bom? Quem é que vai derrubar a Marta? Tá na frente ela com 1.213, viu? A marca não vale, não, você ganhar bis. Prometeu tá prometido, Georgia. É verdade, eu levo. Mas eu sempre ia comer na sala dela, não vale, né? Eu vou até abrir meu microfone agora, Georgia. Você não disse as regras do jogo no início, então não mude agora, não. Não, velho, eu tô brincando, eu levo. Perdão, É eu para levo. descontar que você vai lá comer na minha sala. É rapidinho o jogo mesmo, Leilane. Ó, Leiliane, 686. Vocês estão indo bem, pessoal? É porque a gente colocou só 8 questões, né? A gente pode colocar quantas questões você quiser, né, no joguinho. A gente colocou só essa quantidade para não ficar muito extenso, não passar, né, muito tempo, porque aí a gente sabe que vocês cansam aí sentado, né? Olha a Lívia aí, Lívia Salomoa. Eita, Marta, perdeu, viu? Perdeu, viu, Marta? Foi destronada. Tem aqui Ali, quem é Ali? 1517, segundo o Cauã. E aí, Cauã? É o Cauã, meu aluno? Segundo ano de Química? Ah, é o Alisson. Cauã, 1326, viu? Se for o Cauã do segundo ano de Química, ele é bem competitivo, viu? Marta ficou em terceiro, perdeu agora o chocolate. E a gente aguarda mais um pouquinho. Ó, nós já temos aqui, apareceram 15, tá? A lista de 15.
Ô, Márcio, você está aqui em 11º, camarada. 716, ó, foi bem também. Olá, Tassiana Santos, segundo lugar agora. Por enquanto, o pódio é Alisson, Tassiana Santos e Cauã. 19 pessoas. Quem está em primeiro é o Alisson. Eu vou mostrar a lista aqui, tá? Eu vou compartilhar a tela. Alguém quer que espere terminar ou mais ninguém está jogando? Certo, estou aguardando mais um pouquinho, Alailson. Vocês viram aí que o tempo também conta, né? E a sorte também, isso, tá, porque também tem a jogada bônus, né, que às vezes é um bônus e às vezes é um ônus, né? Ao invés de melhorar, piora. E tem essas cartinhas, né, Tassi, do Santos agora. Quando eu joguei pela primeira vez, eu nem vi as cartinhas. Eu descobri depois das cartinhas. Temos 23 pessoas já, ó, 23. E o trono continua o mesmo. Alisson, Tassiana Santos e Cauã. Vanessinha não quis jogar. Acabou a Laílson, ó. Mais alguém quer que espere? Temos 25 alunos. Somos 29, né? Acho que o restante é porque não jogou, né? Tranquilo, Vanessa. Alguém quer que espere mais, gente? Não, né? Se alguém quer que espere, coloca aí. Espera aí um pouquinho. Eu vou atualizar aqui a última vez e vou compartilhar a tela, tá? Com vocês. Então, ficou isso mesmo. A Alisson, a Alailson, ó, o Alailson, segundo lugar, tomou o segundo lugar da Tassiana, ó. Tassiana foi para terceiro. Cauã, quarto. Adrian, quinto. E a Marta foi para o sexto. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Oh, my God.
Uma guia do Chrome. Tá aparecendo aí? Sim, tá aparecendo. Estão vendo aí o pódio, ó? A Alice, Arrasou. 500, a Laílson, 1.391 e a Tassi Santos, 1.353, ó. A média de vocês, 938, né? Uma média aí considerável, né? E aí, incorreta. Deixa eu ver qual a questão que vocês mais erraram. Foi a oitava, ó. A última. A última, acho que foi a das arqueias metanogênicas, não foi isso? Quais os micro-organismos responsáveis pela produção de metano na digestão anaeróbia, né, gente? Eu ainda brinquei com eles, botei que o nome era lindo, Arqueia. Só. Mas a maioria respondeu arqueias metanogênicas. Isso, aqui era a resposta, né? Então, muitos responderam aqui, ó, bactérias metanogênicas, 6, né, que não são bactérias, tá? Quem produz metano, é lembrar, não são as bactérias, são as arqueias, tá? Mesmo assim, 13 pessoas ainda respondeu arqueia, tá? Então, esse é um quizinho bem interessante que a gente consegue ver, ó, o desenvolvimento em todo mundo, o que errou, o que acertou, a pontuação, tá? E a pontuação de todos aí. Deixa eu tirar aqui. Pronto, gente. Então é isso, tá? Se tiverem mais alguma dúvida para fazer, para alguma dúvida, né, para tirar, alguma pergunta para fazer, vocês podem perguntar aí. E lembrem de assinar aí a frequência, né, que o Márcio já disponibilizou aí, tá? Eu ia falar. Agradeço a presença de vocês mais uma vez, novamente, a paciência de vocês com a gente até aqui, tá? Só tentei passar um pouquinho, né, do que eu sei sobre a produção de biogás. Então, eu fiz o meu mestrado nessa área, mais especificamente na produção do hidrogênio, tá? A gente viu que tem o hidrogênio lá no meio, e, na verdade, o foco do meu mestrado de geórgia era parar aquela etapa na acidogênese, tá? Então, a gente fazia com que a metanogênese não existisse, porque o que a gente queria produzir era hidrogênio, tá? O nosso objetivo era hidrogênio. Então, tem como a gente fazer isso, tá? Então, a gente usava algumas técnicas e conseguimos fazer isso. Eu consegui produzir só hidrogênio, a Geórgia, que as danadas das arqueias ainda conseguiram ficar dentro do reator dela e ela ainda produziu metano também. Eu prefiro nem comentar esses detalhes, mas foi verdade, é verdade esse bilhete. É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer, né, pela participação de vocês. Foi muito legal. É verdade, Vanessa, eu conversava direto com as bichinhas, eu falei sozinha com os micro-organismos, é verdade também esse bilhete. Enfim, obrigada, tá, pela participação. Lembre da frequência. E é isso, a gente deu uma introduçãozinha, uns detalhezinhos, né, Tassi, sobre o mundo do biogás. Lembranças arqueias, com certeza. O nome da minha filha vai ser Arqueia. Isso mesmo. É isso, gente. Tchau para vocês, tá? Pode interromper. A gravação, Márcio. Saudades.